E Neemias sai. Quando Neemias chega em Jerusalém destruída, Neemias agora tinha 3 dias para observar como estava a cidade. E ele diz lá que quando ele chegou, foram poucos homens que estavam com ele para observar o destroço daquela cidade. E ele foi a cavalo na noite, irmãos. E chegou um determinado momento que Neemias não conseguiu passar a cavalo. Por que Neemias não conseguiu passar a cavalo? Se os muros estão fendidos, as portas estão queimadas a fogo, Neemias estava sobre os entulhos. Neemias estava sobre os entulhos. Versículo 14 diz: e passei pela porta da fonte do viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim, porque o entulho estava debaixo dos pés de Neemias, e não tinha como Neemias passar para fazer absolutamente mais nada. Aleluia. Remover o entulho, irmão, para reconstruir, se faz necessário remover o entulho. Irmão, remova o entulho. Remova o entulho. Com bastante alegria, remova o entulho e procure o antigo alicerce. Diga, procure o antigo alicerce. Tem que tirar o entulho, presbítero Nilson, para procurar o antigo alicerce. E nenhum fundamento pode ser, irmão, edificado que não seja sobre Cristo. Tem que procurar o antigo alicerce. Eu vou falar agora sobre entulho. Esquece agora a história de Neemias. Neemias precisou remover para recomeçar. Pode falar isso aí, irmão? Remova para recomeçar. Que entulho é esse? É a palavra de Deus revelada. Cada um dos que estão aqui nessa noite tem um tipo de entulho que precisa ser removido. As pessoas dizem assim: rapaz, sei não, mas eu acho que tu não vai pegar mais na minha congregação, não. Você prega muito duro. Irmãos, é a palavra que edifica. Você fala muito duro. Eu tenho que dizer é culto de festividade. E não pode vir com a palavra dura, tem que vir com a palavra moderada. Quem fala é Deus, a palavra é dele, ele fala como quer. Removendo o entulho das nossas vidas. Neemias foi porque antes dele o rei Ciro, Isaías 45, o ímpio sírio, foi usado por Deus para destruir 14 nações na Babilônia, para que o povo fosse liberto, para que Neemias fosse para reconstruir aquilo que estava destruído. Irmão, neste século da igreja, nesta hora da igreja, nós precisamos se erguer, ficar de pé e reconstruir na nossa vida aquilo que foi destruído. E eu quero deixar essa palavra profética para você. Se você não tiver força, Deus vai te dar força para reconstruir. Removemos o entulho da vida. Estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo os tempos mais trabalhosos da igreja. Porque hoje tem igreja para todo tipo de pessoa. E a igreja que mantém a doutrina firme e constante, o pulso, essas igrejas provavelmente serão as igrejas que estarão mais vazias do que as outras. E alguém pode dizer, é verdade,
E nós precisamos revolver o entulho, porque o sistema atual do mundo, quem está predominando é o anticristo, é Satanás, que está usando o sistema do mundo. Qual é o sistema que ele está usando? O sistema do mundanismo e as suas manifestações. Eu vou falar uma coisa aqui, irmão, se você está agora, se quiser. Mas eu não vou sair daqui porque eu vou falar. Aleluia. O mundanismo está atuando primeiro na área política. É se feito todo tipo de lei. Para fazer lei, tem que ter uma operação de líder. Tem que ter uma pessoa ou algumas pessoas com autoridade para que a lei chegue no Congresso e seja aprovada. E estão fazendo todo tipo de lei. O mundanismo está predominando nas leis. E se eu perguntar para você, se você conhece alguma lei que é contra a palavra de Deus, certamente você vai dizer, eu conheço. Quantos conhecem aqui? Levanta a mão e glória a Deus. E Deus me deu um texto muito lindo quando eu estava de manhã orando. Porque às vezes, irmão, estão tentando mascarar ou segurar o diante da presença de Deus. E Deus foi me dando um texto muito lindo. Eu fui pensando e veio na minha cabeça Daniel capítulo 3. Quando Nabucodonosor fez a estátua, ele formou um decreto, era uma lei. E quando ele formou aquela lei, ele disse: toda a província, quando tocar os instrumentos musicais, tem que se prostrar e adorar a minha imagem. Isto é uma lei que foi feita na época. Mas tinha lá Sadraque, Mesaque, Abednego. E aí vieram, depois que todo mundo se prostrou, eles ficaram de pé. O crente é alguém que ele não se curva diante de leis e diante de etnias e diante de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. E disseram: rei, enquanto os instrumentos foram tocados, esses 3 homens que tu trouxeste da província, eles não se curvaram para adorar a sua imagem. E aí a Bíblia diz que eles não se curvaram. E o rei falou para eles: olha, eu vou dar uma nova chance para vocês. Eu vou mandar tocar os instrumentos. E se por acaso vocês não se curvar, eu vou mandar descer 7 vezes a fornalha e vocês serão lançados na fornalha. A Bíblia diz que ele falou: olha, rei, esse negócio não cabe a nós responder. Esse negócio cabe a Deus. E deram a oportunidade, eles tocaram os instrumentos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, Azarias, Ananias e Misael, não se curvaram, ficaram de pé. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Onde via lei que for, eu e você não vamos se curvar, vamos ficar de pé, porque esse ministério nasceu na mão de Deus. Eles não se curvaram. E quando tocaram, eles estavam de pé. O rei mandou aquecer a fornalha, todo mundo conhece a história, e mandou lançá-los. E quando eles chegaram na fornalha, dentro da fornalha, apareceu um quarto homem. Na hora da luta, irmãos, se nós não se curvarmos diante das leis mundanas, fique ciente, fique certo que o quarto homem vai nos livrar do perigo. Diga comigo: removendo os entulhos das nossas vidas. Mandaram chamar o rei. Ei! Nós colocamos 3 homens em 4, e uma semelhante do filho dos deuses, e ele passeia na fornalha, rei. E mandaram tirar Sadraque, Mesaque e Abednego. Nem o fio do cabelo se queimou. Eles não foram favoráveis à lei do rei.
Eu nasci em 71, mas eu sei a história de 70. Porque tem que ler, né? Pelé influenciou uma geração inteira. Homens comuns influenciam. E na Bíblia Everest, quem lembra disso? Tinha a foto do Pelé. Quem lembra disso? O café era café Pelé. 94, na Copa do Mundo, Romário arrebentou. Não adianta ver falar pra mim que você não assiste futebol de futebol. Não, mas glória. Levanta pra cima, glória. Tem santista corintiano, mas tem todo mundo daquele de Jesus. Amém? 94, Romário arrebentou. Um homem natural influenciou toda uma geração. E aí as crianças nasciam. Como é que vai ser o nome? Como? 94, se você não pegar lá no cartório nome, se eu disser aqui bem por alto, 40% das crianças daquela época se chamam Romário. 2002, camarada cortou o cabelo igual um castão feio no patoeiro. Glória. Levanta a mão, glória. Glória! Influenciado. Ganhou a Copa. Porque o que apareceu foi em 98. Ninguém quis saber em 1998 é isso? 2008? 98, ninguém quis saber. Porque deu dor de barriga aí. Ninguém tem como influenciar com dor de barriga. Mas em 2002 ele se preparou. Depois de uma cirurgia no joelho. E aí ele arrebentou na bola. Cabelo cortado, feio pra dedéu. Acabou a Copa, todo mundo com o cabelo igual dele. Influência, homens comuns. Aí, irmãos, Glória a Deus. hoje, a gente vê um menino magro. Se tivesse santista aqui, vai dar glória, né? Cabelo todo arrepiado, feio pra danar. E aí a gente vê no meio da nossa juventude, todo mundo com cabelo, a maioria com cabelo igual dele. Vai na escola, tá cheio, na rua tá cheio, tá influenciando. A igreja tem que influenciar. Alguém tem que copiar a igreja. Alguém tem que copiar. Aleluia! Levanta a mão da glória, glória, glória. Tem todo tipo de música, mas as piores músicas